com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 4h06. Começando mais uma edição do Arena CBN para você que tá por fora. A quarta-feira é a nova sexta também, porque se eu estou aqui, isso é sinal de que a nossa nave-mãe, né? O nosso mestre, a mola mestra. Que nave. Que nave, hein? Ela não está presente, né? Mas não tem problema, porque aqui nós estamos todos juntos para levar até você uma família. Muita informação aqui no Arena CBN. Ele já está lá, Ele já tá lá? Já. Chegou cedo, também, hein? né? Ah, é verdade, hoje é às 7 horas, hein? Hoje é dia 15 de outubro. Também. Hoje tem Palmeiras. Aliás, graças a Deus acabou a data FIFA, acabou essa questão de jogos amistosos, né? Nossa, graças não aguentava mais e tá de volta ao Brasileirão. Aliás, em que rodada do Campeonato Brasileiro? É ou não é, Carlão? Você já separou aí os petiscos pra acompanhar algum jogo hoje cabe, hein? Já tem o Verdão às 7 da noite contra o Bragantino. Ah, mas isso não é um jogo. Pô, a gente tem Botafogo e Flamengo. A gente tem Corinthians e Santos. Isso. E você vai assistir Palmeiras e Bragantino. É que eu vou assistir até quando o Bragantino conseguir segurar. A partir do gol do Palmeiras, que vai sair mais ou menos com 17 do primeiro tempo, aí eu largo. Cravando mesmo? Aí eu vou passar pra Santos e Corinthians. Aí é mais equilibrado, né? Mas você acha que vai ser um passeio? Porque quem não torce pra ninguém, você acaba torcendo pro mais fraco. Né? Então você vai torcer pro Bragantino. No caso, Botafogo e Flamengo, você vai torcer pra quem? Eu já gosto do Flamengo. Eu vou torcer. Mas é o mais fraco, né? Não, contra o Botafogo. Você acabou de falar isso, Você tá se contradizendo, Carlos. Por quê? Você falou que sempre torce o mais fraco. Não, é que no caso do Flamengo, eu gosto do Flamengo. Então, explica aí, Zé, boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde ao ouvinte Eu não tô conseguindo CBN. entender. Carlão acaba de assumir que é flamenguista. Basicamente foi isso. Não, eu gosto do Flamengo. Como eu não torço pra ninguém, Tem uma eu torço admiração pra... pelo Vamos lá. O que eu entendi foi assim, Aula ele de disse lógica. assim, ó, eu torço sempre, quando não joga o time que eu torço, Eu torço pro mais fraco. Eu torço pro mais Bragantino fraco. e Palmeiras. Peraí. Então, vamos lá, Lupe, de novo. Vai. Quando eu não torço para nenhum dos dois times, Eu torço pro mais fraco. hoje vai jogar Palmeiras E e Bragantino. Vai torcer Tá. pro Bragantino. Aí eu falei, e Botafogo e Flamengo? eu vou torcer pro Flamengo. Então quer dizer que o Flamengo é mais fraco? Não, o Flamengo eu gosto. Não, imagina. Apesar Então que, você mas é peraí, flamenguista. apesar que Bragantino e Palmeiras, pensando bem, eu vou torcer pro Palmeiras. Porque é o mais fraco. Não, por outras razões. Quais razões que são essas? Deixa pra lá. É estranho. Você não quer tomar uma água? Você quer alguma Dá uma coisinha? não? segurada. Não, eu tô achando você muito eufórico hoje. Efusivo. E você falando coisas sem pensar. Sem net. Não, é coisas do futebol. Brincadeira, você falou a quarta-feira, hoje ela é recheada. Então acho que é tanto tempo que a gente não tem um Brasileirão pra gente, né, pra uma diversão, né? Então aí O nome disso é acabou. cortina de fumaça. Você torce pra Parabéns, alguém, cara. por exemplo, um Palmeiras e... É que Palmeiras e Bragantino, você deve torcer pro Bragantino, acho, né? Não, cara, eu torço para o futebol. Flamengo e Botafogo, assim, torce? Flamengo e Botafogo. Eu acho, cara, que eu torceria pelo Botafogo. Então, mas tu falou, quando você vai assistir Não, um jogo de boa. sem a Ponte Preta, você torce? Eu acho que eu torceria pro Botafogo. Hoje, assim? Hoje eu assistindo? torço pro Botafogo. O Flamengo tem muita Mas rejeição, né? Palmeiras e Bragantino. Eu acho que eu torceria pro Palmeiras. Eu também. Eu acho que é o futebol apresentado ali na hora. Não, eu torci pro Palmeiras porque o Bragantino virou É vermelho. que o Flamengo aí não dá pra certo. torcer pro Flamengo. O Flamengo tem rejeição. É que eu gosto do Flamengo por causa do Zico, velho. Não, mas pô, Mas cara. aí eu gosto do São Cristóvão, então, Né? pronto. E aí, Chaib? Opa! Ele está lá. Opa, São Muita Palmeiras. gente tem mais, muita tem gente 12. pergunta se aquele fundo é um chroma key, né? não Não, é. ele Tá está no vivo. Jardim Suspenso, ansioso. São Palmeiras atrás de Fábio Chaves, é São isso? Palmeiras. Quem tem mais tem 12, Fábio Chaib. Boa tarde pra todos aí. Estamos ouvindo aqui, tava até esperando o Bolacha colocar aquele barulho, né, do secador por aí, cara. O Bolacha não tem esse secador ainda. Mas hoje, que legal, voltando o Brasileirão, 28ª rodada, jogo complicado pro Palmeiras. Você sabe que o Bragantino é cara de pessoas. Ah, Fábio Chaves, dá licença, velho. Da última vez que ele falou isso, foi 4x1 pro Palmeiras. contra o Juventude. Humildão. O Bragantino gosta de complicar, cara. Gosta de complicar, é 6-0. 2-0. Complica tanto que contrataram o Aderlan, né? É, complicadíssimo, né, Fábio Chaves? Nossa. E o Bragantino conta com 6 ex-Palmeiras, Ih. né? Sabe que a lei do ex também funciona, né? Mano, eu tenho uma raiva Vamos lá, Carlão. desses falsos Vai. humildes aí. Quem?
John, vai bem, tá indo bem no Bragantino. Fabinho, volante. É meio reserva lá ainda, né? Matheus Fernandes. Nossa. Gabriel aí do Campinas, que jogou no Palmeiras. Gabriel, volante, Mano, quem que Vanderlan. Latera. Quem que lembra essa turma, velho? E o Fernando, lembra do Fernando, atacante do Palmeiras, foi pro Shakhtar. Fernando Baiano? Da Ucrânia. Fernando Não, Bob? O Fernando tá muito jovem. Fernando. E agora tá de volta. Ô, Fabião, na coxia, você vambora, que vive Zé, no Palmeiras. Não, Lupe, não, foi até a nossa. Conta pra nós, bem baixinho, o que aconteceu aí pra afastar todo mundo aí do Sub-17? Hein? O que rola nos bastidores do Verde aí, cara? Você viu só? Essa é a grande questão, né? O João Paulo Sampaio falou que não, por respeito aos jogadores também, apesar da pouca idade, mas em respeito à coletividade, à sociedade palmeirense, ele decidiu afastar os jogadores, mas não vai citar o motivo, porque pode ser uma coisa que esses jogadores carreguem até o fim da carreira. Louco. Mas é uma lição. Não, até a comissão técnica foi. Até a comissão foi. E o Sub-17 agora tá na semifinal, pega justamente o Guarani também, né? Vai ter que usar com o Sub-16 a jogar no lugar do Sub-17 do Palmeiras. Será? Tá muito estranha essa história, hein, cara? Então apura pra gente já. aí. Apura Então, aí, Fabião, você participa de 300 grupos do Palmeiras aí, Já o moço solta no portal. Ele não vai dormir enquanto ele não descobrir. Léo Dias? E cai como uma bandeja, né? É bom, né? Hoje também tem clássico, hein? Clássico dos alvinegros. Hoje tem Santos e Corinthians, jogaço. E se tem clássico, claro que tem o cara a cara daqui a pouco. Será que o elenco do Santos é tão ruim assim? Ou será que o elenco do Corinthians é do mesmo nível ou não do Santos? Já a gente vai fazer o cara a cara pra... Você já fez o cara a cara ou não? Eu acho que ainda não. Então você pela primeira vez, José, vai participar do cara a cara e você vai ser o responsável, porque você assumiu a vaga do William Cabelo, de colocar os nomes, já vai providenciando um papel, uma caneta, você vai colocar os nomes dos jogadores que forem escolhidos no cara a cara. O Zé é mais moderno, equipe. acho que ele vai no bloquinho de notas, né? Só quero saber, o menino joga? Não joga. E vai pra Copa, então. Tá bom, então. Vai. Beleza, É a esperança do Brasil, é Neymar. Quem não acredita no Neymar ainda, tá errado. Neymar vai ser o cara da Copa de 2026. Vai, com certeza. Anota aí junto com o cara a cara. Tá anotado com o cara a cara aqui, ó. E é o seguinte, hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, que profissão maravilhosa. Se você é professor, se você é professora, tá ouvindo a CBN, eu quero desejar muitas felicidades, um parabéns especial, porque a educação passa pelo professor ou pela professora. Então, pode mandar mensagem se você é professora, se você é professor, se você lembra de um professor que você gosta bastante. Ô, Lupe, então você agora manda um abraço pra aquele professor inesquecível. Eu, pra tia Edna, pra Eunice, pra Márcia, foram as professoras que eu nunca vou esquecer. A tia Edna era da educação física, a Eunice era de português. Muito bom. E a Márcia era pequenininho, sabe? Foi a primeira professora, a primeira série, era sabe? Tia. É a tia que ensina tudo, não tem divisão de matéria. Então, as professoras que marcaram a minha vida. E claro, a minha esposa Vanessa vai formar agora em pedagogia. Linda. A minha irmã mais velha, Maria Mônica, é professora. Legal. Então, parabéns para todos os professores, para todas as professoras. E se você é professor ou professora, pode mandar mensagem aqui no 99186-9070. E se você quiser mandar o nome do seu professor inesquecível, pode ficar à vontade, tá bom? Boa. Quem que foi o seu professor inesquecível, Zé? Ou professora? Elisandra e Elisângela, elas são irmãs e olha só, são as minhas irmãs que, quando eu tinha 4 anos e elas tinham por volta de 9, elas queriam brincar de alguma coisa. Vamos brincar de escola? E elas me alfabetizaram. Quando eu tinha 4 anos, eu já sabia ler e escrever. Que legal, cara. Legal, né? Com História 4, 5 bacana. anos eu sabia ler e escrever. Então elas me alfabetizaram e hoje elas são professoras. Então um beijo pras duas. Que legal. Elisandra e Elisângela. Você já falou no CBN Sport, mas fala de novo, a cara. tia Rosalina da 2ª série. Ixi, tem professora Vera de português, professor Dario na ETEC de geografia. Vera é nome de Fernandão. professora de português, né? Muitos. Professor Vera. Tomás de matemática, palmeirense roxo. Adorava. Eu lembro que teve um jogo do Guarani Palmeiras à tarde
O Guarani virou pra cima do Palmeiras, mas tava 2-0 pro Verdão. Ele fazendo festa, liberou todo mundo. Daqui a pouco o Guarani virou, ele volta pra sala. E teve um aluno que voltou feliz da vida, né? E um abraço para o professor João Carlos, que te ensinou a melhor matéria. O prof é meu vida, pai, né? ele foi. Não, mas ele foi Ensinou professor as coisas também do boas da Senac. vida, né? Ô, Chaibes, hoje no CBN Esporte você falou também da Norminha, sua mãe, né? Que é a professora. Professora? Dona Norma. Dona Norma, Beijão pra minha mãe, Maria Norma. Maria Norma. Professora de alunos com necessidades especiais, trabalhou muito tempo na PAI também. Que legal! Aposentada, mas é um trabalho muito legal, especial, que ela conta com muito orgulho. Eu também tenho muito orgulho disso. Beijão pra minha mãe. Que da Norminha. Momento Norminha, fofo de Fábio Chá. Momento fofo. Não, mas Você não pode esquecer também, mas eu não posso esquecer também da Carlinha. Carlinha era uma professora que tinha acabado de se formar, eu tava no colegial. Ela tinha uns atributos, era muito inteligente. Cara, velho. Demais. Pô, ele falou um negócio tão lindo da mãe dele. A mãe dele fez um trabalho Pode cortar o Chaibes, por favor, porque é o seguinte. A mãe dele fez um trabalho tão lindo, né, com alunos especiais. O cara foi professora, ensinou o cara bem, ele me lança uma dessa. Tinha uns atributos, né? Que jagunço, velho. Nossa, parece um urso, né? Tem o dom de se complicar sozinho. Ela tinha acabado de se formar, era estagiária. Não, tá bom, beleza, Chaibes. Já entendi. Colegial. Vamos lá. O zagueiro da seleção. O zagueiro Fabrício Bruno. Ô, Fabrício Bruno, você complica. Vai chegar uma hora que Fica sozinho. Professora Carlinha, tá no meu sonho. Hoje também é aniversário do município de Currais Novos, hein? Currais Novos, na Bahia. Eu vou de Pernambuco. Rio Grande do Norte. Hoje também é aniversário do município de Boa Esperança e Alfenas. Alfenas e Minas Gerais. Acertaram. E hoje também é aniversário do município de Parintins. Ah, é Amazonas, né? Amazonas. Hoje é a festa do boi lá, né? O Caprichoso e o... Garantido. Quem é o azul e quem é o vermelho? Olha, não sei, cara. Não sei mesmo. O Caprichoso é o azul. Vai pela música da Fafá de Belém. Caprichoso é o azul e o garantido é o vermelho. Então eu sou caprichoso lá. Gosto. Boa! Ah, por quê? Você é mais fraco, então? Mais fraco ou caprichoso? Não, eu gosto do azul. Que nem no Rio eu sou Portela, pai. Você gosta do Flamengo, que é vermelho, azul, que é Portela, boi, que é... Ponte Preta! Aquele lá, você não fala. Na verdade, o cara não gosta. Boi. A gente volta já! Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que... conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4 horas e 22 minutos. Só anunciar aqui, Eduardo Rodrigues está na Central Técnica, porque eu me empolguei aqui com essa questão de boi e tal. Boi da cara preta. E a Samela Dip, que está no streaming. Trabalho espetacular. A dupla mais entrosada. Tá de brincadeira. A dupla mais entrosada do Brasil é essa aqui. Ô, gente, antes de ler as primeiras mensagens aqui, hoje é dia do professor, hein? Se você é professor, se você é professora, pode mandar mensagem que a gente vai fazer uma grande festa aqui pra você, tá bom? 991869070. Antes, eu gosto de polêmica. Aliás, antes de polêmica, eu li uma matéria aqui. Cara, a Arábia Saudita foi pra Copa. Foi. Sabe quanto cada jogador vai receber de premiação pela classificação para a Copa de 2026? Só por ir. Só por ir. Solta. 7.200.000 reais. Cada jogador. Carlão, isso não é um bicho, isso é um zoológico inteiro, cara. A informação foi divulgada por um jornal que eu não vou conseguir ler o nome dele, um jornal local, e é o governo que vai pagar esse valor aí, cerca de 7 milhões de reais para cada atleta. Você tá maluco. Cara, é uma maluquice, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Diego Tardelli. Ele jogou naquele Algarrafa. Acho que é do... Algarrafa? E já foi pra Copa, ou seja, já deve estar na conta dos caras. Não sei se é do Catar ou do Emirados Árabes. Aí o Diego Tardelli fez um gol fez um gol num clássico. Aí do nada, a hora que ele abre a porta da casa dele, tem uma Ferrari lá. O presidente do clube ficou tão vidrado com o gol que o Diego Tardelli fez que foi lá e deu uma Ferrari. Meu Deus. É um negócio meio maluco, meio né? maluco, né? Tá louco. Ó, e agora, dito isso, eu tava navegando na internet. Ah, você estava aí surfando na rede mundial? E eu acessei o site do Globoesporte.com e me deparei com esse interativo. Qual é o maior técnico do futebol brasileiro do século? Eles fizeram isso porque hoje é dia do professor e eles montaram aí uma espécie de Copa do Mundo, de mata-mata. Então vamos lá, vamos eleger quem é o técnico do século do Arena CBN. A gente vai votar aqui, tá? Votaremos. Então vamos lá. Primeiro confronto, Abel Ferreira contra Mano Menezes. Abel. E aí, Chaibe? Abel Ferreira, levou o Abel Ferreira. O segundo confronto... Mas lógico, né? O Mano não deixou tanta saudade assim podia dele. ser Abel Ferreira e Mourinho. O Xabi ia falar Abel. Abel. Né? Vanderlei Luxemburgo, esse é um confronto, tá? É um contra o outro. Ou Fernando Diniz. Luxemburgo. Pô, eu vou no Luxa. Mas é nesse século? Porque o Luxemburgo fez muito sucesso no século passado, né? Eu acho que é a história de todos. Aí deixa eu Vamos pegar... olhar a carreira, né? A carreira. Globoesporte.com, @globo.com.br. Manda um e-mail lá. Eles respondem na hora. E aí você dá uma perguntada. Aí você pergunta isso lá. Não, Vanderlei Luxemburgo ou Fernando Diniz? Eu vou no Luxa. Luxemburgo. Tá louco. Felipão ou Paulo Autuori? Pô, Felipão, pelo amor de Deus. Luiz Felipe Scolari. Muricy Ramalho ou Dorival Júnior? Mujica. Muricy Ramalho. Bom, fechamos aqui. Primeiro, fechamos uma perna, vamos pra outra perna. Quem definiu esses confrontos foi o mesmo pessoal que o Fábio Chave vai mandar e-mail lá, tá? Não foi a gente que manda lá, Marinho. Eles responderam já, estão na hora do lanche lá, não estão podendo responder agora. Abel Braga ou Jorge Jesus? Eu vou no Abel, cara. Eu vou no Abel. História, pelo Mundial, pela história. Inter. Ele ganhou Libertadores assim como o Jorge Jesus. Fez milagre na Ponte Preta aqui. Abelão. Você também, Chaibe? Ou JJ? É difícil esse, hein? Mas já... Jorge Jesus. Mas tem 3 contra 1. Eu vou no Abel Braga. Abel Braga ganhou. Rogério Ceni ou Arthur Jorge?
Cara, eu fui de Arthur Jorge. Eu vou de Arthur Jorge. Já tem um título brasileiro e uma Copa Libertadores. O Rogério tem brasileiro, não tem como Libertadores. técnico. Mas é técnico, é como técnico. Ele foi pelo Flamengo, Eu né? sei, mas é como técnico, é a história. Mas pelo Rogério... o Flamengo pegou no meio do caminho. Mas eu vou ficar com o Arthur Jorge. Eu vou no Arthur Jorge. E aí, Jaime? Veio que nem um meteoro aqui ano passado, Arthur Jorge fez história, né? Arthur Jorge. Fez estrago, né? Era o meteoro da paixão, né? Fez um estrago. Não foi da paixão, não, cara. Marcelo Oliveira, que aliás trabalhou na Ponte, hein, Marcelo Oliveira? Foi assim mesmo. Arthur Jorge. E veio rasgando, né? Rau! Acabou com a Aurora Boreal Verde. Marcelo Oliveira ou Renato Gaúcho? Cara. O Marcelo Oliveira teve uma trajetória foi sensacional, no Cruzeiro, foi bem, hein? Mas o Renato Gaúcho acho que é mais. O Renato eu fico com a história, principalmente no Grêmio. Que ele pesa Libertadores, né? E a maneira como o Grêmio ganha Libertadores jogando bem, né, Bruno? E aí, Chaibe? Com de Renato Gaúcho também. Apesar do Marcelo Oliveira ser 2 vezes vice da Copa do Brasil e 2 vezes campeão da Copa do Brasil de forma seguida também, né? Com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Foi 2 vezes vice com o Curitiba também, mas o Renato Gaúcho é muito bom. O Oswaldo Oliveira não tá nessa lista aí. Foi campeão do mundo, né? Com o Corinthians na FIFA, né? O Tite ou o Cuca? Aí eu acho que não tem nem discussão, né? Tite. Bom, vamos então ao segundo confronto da chave de cá. Abel Ferreira ou Vanderlei Luxemburgo? Cara, eu acho o Abel sensacional, né? Como um treinador e tal. Fez história no Palmeiras, mas eu acho o Luxemburgo, assim, o que ele proporcionou ao futebol, eu acho quase que imbatível. Cara, mas eles são de épocas diferentes. Eu vou ficar com o Abel. Vixe, e aí, Chaibe? Cara, é difícil, hein? Acho que o Luxemburgo, por todo o combo, difícil, né? Também do Luxemburgo. Mas é bem diferente. O combo dele, tem um combo, Cara, eu vou ficar com o Abel. Então deu empate. Empatamos aí. Então, rapidinho, ó, 991869070, 991869070, eu vou deixar esse confronto por último. Abel Ferreira ou Vanderlei Luxemburgo? Quem você prefere? Posso dar uma sugestão? Pode. O Abel Ferreira joinha pra cima, o Luxemburgo joinha pra baixo, pra você saber mais ou menos visualmente quem tá ganhando. Ou o pessoal manda Abel, Luxa, também, pode ser. Também. Mas é rapidinho, hein? Você dá Abel rapidinho. Porque é mais recente, né? Quem você prefere? Só pra gente definir esse confronto aqui, porque deu BO. Belo confronto. Filipão ou Muricy Ramalho? Filipão. O Muricy é fera demais, mas o Filipão pela Copa, pela história no Grêmio e no Palmeiras. Filipão. Muito difícil, hein, cara, Também. Mas Filipão, né? Muricy foi campeão com o São Paulo também, né? O Muricy tem fera também. Eu vou votar no Filipão porque Copa do Mundo pesa. Mas eu vou no Filipão. Bom, Abel Ferreira e Vanderlei Luxemburgo ainda tá aberto. Que um 7-1 não mancha a história de Filipão, né? Muito louco isso, né? Abel Braga ou Arthur Jorge? Abel, vou no Abel. Aí eu já vou no Abel também, porque ele conquistou o que o Arthur Jorge conquistou também. Abel. E aí, Chay? Abel também, Abel. Abel Braga. Renato Gaúcho ou Tite? Tite, né? Renato. Perdeu já. 3-1, Bom, deixa eu ver aqui se o pessoal respondeu. Nossa, agora... Pega os 5 primeiros. Vamos lá. Abel... Wilson votou Abel. A tendência da Abel. Final aqui, né? Ó. 7463, Luxa. 1989, Luxa. Ó. Bete Abel, tá empatado, ó. Luxa. 3-2, Luxa. Abel. 3-3, Luxa. Vai dar uma zapiada assim, olhando. Dá pra ter Abel. Cara, tá empatado. Tá empatado. Nossa, quem tá fizer empatado. 10, quem chegar a 10 aí, passa de fase. Tá empatado. Tá 4-4? Caramba, hein? Ó, agora, eu preciso de mais um, o último. Como voto de Minerva. No Guarizo tá fechando a agenda, CBN. Tem ponto final, tá cheio de coisa pra fazer lá. Tá pitado. Ó, tá pitando. Boss, o último que mandar aqui, ó. Quem mandar agora, Abel ou Luciano? Abel, então fechou. Vamos no Abel. Não tem. Equilibrado, hein, velho? Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver. Vixe, Maria. Não tem Gente, isso aqui é só alguns textos. Tá? Os caras estão falando, cadê o Tele? Calma, não tem como colocar. É uma brincadeira. Não. Então vai, Abel. Então vai. Abel ganhou. O GE que trouxe. Vamos lá, Abel Ferreira ou Filipão? Rapidinho. Abel Ferreira ou Filipão? Filipão. E aí, Chaibe? Os dois maiores aí da história do seu clube, hein? Filipão, assim como eu votei no Luxo, também pro Filipão pela história. Abel Braga ou Tite? Tite, mais que Abel. Filipão ou Tite? Quem vai ficar com o título aqui do Arena? Cara. Pela Filipão.
No meu deu Luxemburgo, mas o Filipão tá no mesmo nível. Felipão foi eleito o treinador aqui do Arena CBN. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco tem Brasileirão e cara a cara. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de outubro de 2025. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo brasileiro foi convidado pelos Estados Unidos para uma reunião sobre minerais críticos. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Silveira disse que o encontro vai marcar o início de uma nova fase de cooperação na área energética entre os dois países. Os minerais críticos, como lítio e cobre, são essenciais para a fabricação de tecnologias modernas. E o Brasil detém da segunda maior reserva mundial, atraindo o governo americano para a exploração. O INSS suspendeu temporariamente o programa de gerenciamento de benefícios, ferramenta utilizada para reduzir a fila de atendimentos do Instituto. Segundo o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, a decisão foi motivada pela falta de recursos. Para que o programa continue, é necessário um orçamento de quase 90 milhões de reais. O PGB estava em vigor desde abril deste ano e previa um pagamento bônus a servidores que analisassem mais requerimentos do que a meta diária estipulada. A Eletrobras anunciou a assinatura de um contrato com a JF para vender a participação minoritária da companhia na eletronuclear pelo valor de 535 milhões de reais. O acordo marca a entrada da empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista na geração nuclear e libera a Eletrobras de uma série de obrigações ligadas a uma operação da qual a estatal já vinha tentando se desfazer. Os títulos soberanos da Argentina subiram nesta quarta-feira depois que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou que estaria preparando um pacote de ajuda financeira de 40 bilhões de dólares para o governo de Javier Milei. As notas com vencimento em 2035 subiram quase 2 centavos, sendo negociadas acima de 59 centavos por dólar. O peso recuperou perdas anteriores e ganhou uma valorização de 0,4% nas negociações. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento GWM Daroge. Viva o amanhã, hoje. Lojas de Pratos. Mais de 45 anos, referência no mercado. Breve em Campinas. 4h34. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Oi, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Campinas Montemor. O nosso ouvinte já encontra a movimentação intensa em direção de Hortolândia, principalmente na saída de Campinas pela Alix da Cunha, inclusive ali na região do Trevo da Boche. Também diminui a velocidade nos dois sentidos da rodovia Anhanguera, então atenção ali pelo trecho. Na Campinas Montemor, mais à frente, a gente estava acompanhando uma ocorrência à altura do quilômetro 23. Um caminhão que estava transportando ali uma carga acabou tendo problemas e ele foi retirado há pouco, mas o nosso ouvinte ainda diminui a velocidade na pista sentido Capivari. Então, atenção, você que utiliza também a Campinas Montemor, já na altura de Montemor, região do quilômetro 23. Falando também e atualizando, a gente comentou mais cedo sobre um acidente na rodovia Dom Pedro, região da Ceasa, altura do quilômetro 141, na pista sentido Jacareí. A pista já está liberada, então nosso ouvinte que segue por ali vai também em direção do Trevo de Barão Geraldo, já segue sem problemas. No sentido contrário, em direção da rodovia Anhanguera, aí já tem lentidão pelo excesso de veículos a partir da região do Trevo dos Amarais. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Atenção, Campinas, o Ponto Frio inaugurou. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente.
Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Antes do 4 horas e 37 minutos, CBN Campinas, Arena CBN. Deixa eu mandar um abraço pro Sérgio Tolentino, professor Carlos Moça, do Culto à Ciência, pai de Vera Moça, Carlos Moça. Pai de Vera Moça e avô de Bruninho, Sérgio de Campinas. Opa, valeu, hein, Sérgio. Mariolane, professor Mariolane, do Pio 12. Será que é o Mariolane? Não sei não. Do Guarani? Não sei, não tenho informação, mas é aqui, ó, Mariolane do Pio 12. Boa tarde. Essa moda de chamar o técnico de futebol de professor, eles merecem ou não merecem parabéns do dia de hoje? É o Marcos Porcari, de Campinas, que manda mensagem. Hoje é o dia do professor da escola, acadêmico, né? Isso. Né? Alguns treinadores, eles são professores, porque fizeram curso, educação física e tudo mais. Mas hoje também vale, se tem o curso e tudo mais, se ensina é professor, né? Mas a galera chama até o árbitro professor, né? Chama juiz de professor. Mas alguns árbitros também mas são alguns professores. não são, mas todo mundo chama professor. Sim. Boa tarde, tudo bem? Se o Zé apresentar mais um programa hoje, ele nasceu alfabetizado. De manhã era 6 anos e agora é 4 anos. No próximo ele nasceu lendo e escrevendo. É o Leandro que manda mensagem. Boa, Leandro. Sempre atento e de olho no lance. Corneta, hein? Boa tarde, galera do Arena CBN. Rodrigo Pulpo de Campinas, acompanhando a mãe do Fábio, Scheibe, a prima do Carlão, Bruna, minha esposa, é professora de crianças com necessidades especiais. E sobre os jogos de hoje, aposto em vitória do Palmeiras contra o Bragantino e empates nos 2 clássicos. Abraços a todos. Então, empate no Clássico Carioca e também no empate no Clássico Paulista. Ó, o Fábio Veloso tá aqui também, ó. Onde eu assino? Não tinha visto a entrevista do Fabrício. Eu sei que vocês não gostam quando eu falo do time do Abel e Renato Gaúcho contra a imprensa, mas chegarmos a um ponto de jogador pedir, pelo amor de Deus, para não acabarem com a carreira dele, vocês não concordam que tem algo errado na imprensa? Claro, não só na imprensa, tem algo errado em todo lugar, ainda mais hoje com essas redes sociais. O cara erra e é ameaçado de morte, né? Hoje a internet virou uma terra de ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Então, eu concordo, sim, não só na imprensa, mas em todos os lugares, mas esse exagero, né, essa coisa absurda, principalmente relacionada a futebol, é terrível. Eu sou professora e filha de pais, pai e mãe professores. Minha mãe se chama Vera e é professora de português, é a Gláucia, que mandou mensagem. Parabéns, Gláucia. Boa tarde, Lupe. Hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, padroeira dos professores. E tem celebração da Santa Missa 7h30 na paróquia no Parque Industrial. É o Gramari que mandou mensagem. Boa, Gramari. Obrigado, viu? Muito legal que essa igreja. Gramari. Tá registrado. Nunca vou esquecer da Dona Zélia, professora da escola de Vinhedo, na década de 80 e 90. Pegava a molecada descomportada pelo cabelo na área. Antigamente. Era só assim pra dar conta da molecada. Quem mandou essa mensagem aqui, ó? E reguada na mão, né? Reguada na mão. É o final do 1589. Muita gente foi bem educada assim, velho. A Lara, professora por aqui há 25 anos. Direito e
ESG, que eu não sei o significado, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito amor pela docência, muita gratidão por todos esses anos. É sempre a segunda melhor parte do meu dia. A primeira é ser mãe da minha filhinha, a Eloá. Docência. Hoje é aniversário do meu sobrinho, Pedro. Grande Pedro, São Paulino, 13 aninhos. Bonitinho. E muita felicidade, muita alegria, que o São Paulo faça você sorrir. Tá difícil, mas vai fazer. O bom dia, equipe do Arena CBN, Guilherme do Ouro Verde. Hoje é um dia em que vários sentimentos se misturam, dia de muita alegria, pois é o dia dos professores, profissão pela qual sigo junto com a minha família, já que eu e a esposa somos educadores, mas também é o primeiro dia em que me lembro primeiro dia do meu querido pai, pois foi quando ele partiu. É o Guilherme. Boa, Guilherme. Nossos sentimentos aí pra você, Guilherme. Boa. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Eu odeio ele, mas eu voto no Abel. É o Thales Veiga que mandou mensagem. Então você odeia, mas você admira. Tá bom. Mas o Abel, cara, ele é maluco e tal, mas ele revolucionou, né? Boa tarde. Zé Neves deu muito trabalho aqui no colégio Erci Moraes, na Vila Perseu. É o Misael. Misael, o rei do Perseu. Vai, você acha? Eu era lá do Erci Moraes, hein? Camila morou no Perseu também. Foi lá que eu ganhei minha primeira plateia, a professora Sueli. Ela fez um trato. Se você calar a boca durante a aula, eu deixo você contar uma piada durante 5 minutos. Boa. Foi assim que eu comecei a virar humorista. 5 minutos é tempo, hein? Hein? Boa tarde, Arena CBN. Vale sempre dar os parabéns a todos os professores. Manda um beijão pro meu professor preferido, meu marido Cardoso. Professor educador físico. Rubens Cardoso. E ela tá perguntando se vai ter ingresso pro vôlei. Já colocamos a rapaziada aqui de contatos, tá? Mas por enquanto não. O Marone, atende nós. Mas deixa eu ver como é que ela chama mesmo aqui. Esqueci o nome dela, hein? Ai. É a Divanira. Ô, Divanira, vamos aguardar. Tá mal de memória, hein, Lupi? Acabou de falar o nome dela, pô. Não falei o nome dela, não. Cara. Eu falei o nome do marido dela, que é o Cardoso. Entendi. Não, ela mandou mesmo. Mãe da Luara, Divanira, mãe da Luara que joga vôlei e handball. Que show. Olha que legal, hein? 4h43 é o seguinte, hein? Até que enfim voltou o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus. E hoje tem o clássico na Vila Belmiro. Tem Santos querendo sair ou se afastar da zona. Hoje o Santos é o porteiro, Fábio Scheibe? Não. Tá conversando com o porteiro. O porteiro é o Vitória, né? Não, é o porteiro da zona. Não, quem é o Vitória abre a tá zona. na zona, primeiro time. Não, o Vitória já tá na zona. Você o fala Santos é o porteiro da zona. Escapa, tá? Eu pensava que o porteiro da zona era o... Parece que você nunca foi, Carlão, pelo amor de Deus. Não conhece o funcionário? Não, mas essa nomenclatura quem deu foi Fábio Scheibe. É o primeiro fora da zona, né? O cara que abre a zona de rebaixamento. Então é o Santos hoje. É, o porteirão. E o Corinthians ele vai, mas não vai, né? Ele ganha perde 3. O Corinthians. Tá namorando, hein? Não, o Corinthians não vai cair, não. Tá 33 meu irmão, mas hoje vocês vão me desculpar, mas hoje a Vila vai chorar, hein? Você acha? Hoje a Vila vai chorar, hoje o Corinthians ganha lá. Eu acho que vai dar peixe. Sei não, hein? Eu acho que o Santos... Enfim, vamos fazer o seguinte: tem Santos, tem Corinthians, se tem clássico alvinegro, tem o duelo. Face to face. Cara a cara do Arena. Bom, vamos lá, é o seguinte. Zé Neves, pela primeira vez, você vai participar do cara a cara. O que é o cara a cara? O que é? O cara a cara é o seguinte, a gente vai pegar os jogadores da mesma posição, de Corinthians e do Santos. E nós vamos escolher quem é o melhor. No final, a gente vai listar os atletas que foram escolhidos e saber qual time se destaca no cara a cara. Se foi o Santos ou se foi o Corinthians. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos começar? Tá preparado, Fábio Scheibe? Claro, velho. Sempre aqui, pô. Fazer um cara a cara lá no Palmeiras deve ser dose, hein? Né? Sim, tem que falar bem do pai. É o timão contra o peixe, cara. Fala baixo. Fala alto aqui, não tem problema, né? Tá sozinho, né? Ele tá na sala da Leila. Na sala da Leila ele não falaria assim. Não tem problema. Bom, vamos lá. Começando com os goleiros, o Hugo Souza não joga hoje. Não joga. Quem que vai jogar? Felipe Longo. Felipe Longo, goleiro do... Então, assim, vai ser até injusto, né? O Felipe Longo com... Por que é Longo o apelido dele, você sabe, Brasão. Porque ele tem os braços, né? Muito longo, né? Então ele consegue pegar lá o sobrenome. Felipe Longo ou Gabriel Brazão? O Brazão, Brazão. Brasão sem galo, Brasão sem galo. Então, Gabriel Brazão
é o primeiro escolhido Brasão aqui. sem Galo. No gol. Você vai anotar porque você é o substituto do William Cabelo. Isso. Tô anotando aqui. Vamos lá, vamos pra lateral direita. Aqui na prévia da escalação do Corinthians tá Mateuzinho e na do Santos, Igor Vinícius. E aí? Mateuzinho, tá melhor. E aí, Chaib? Acho que o Mateuzinho tá melhor que o Mateuzinho também. Mateuzinho então. Mateuzinho, eleito lateral direito. Vamos pra zaga. Nós temos no time do Santos o Adonis Frias, que eu não faço ideia de quem é. Muito prazer. Exatamente. Contra o João Pedro Choca. É o Choca. Contra o João Pedro Choca. Conhece? Zé Neves, começa com você. Cara, não tô nem no Choca, nem no Frias. Eu vou no Frias só pelo nome mesmo. Então tá bom. Achei bonito, é um belo né? argumento. Nossa, E aí, Chaib? Joga pra cima e escolhe um aí, velho. Qual que vai ser? Choca, velho. Vamos colocar. Você vai no Choca? Choca. Eu vou do Choca. Então põe o Choca aí. João Pedro Choca. Choca. Frias tava convocado e a gente vai no menino, né? O Choca agora tem ganhado oportunidades aí. Eu vou votar no Frias, né? Porque eu adoro entrar numa Frias. Mas ganhou o Choca. Ganhou o Choca. Luan Pérez ou Gustavo Henrique? Essa tá fácil, hein? Eu vou de Gustavão. Gustavo Henrique, já pode colocar que ele ganhou. O Luan Pérez, ele não tá numa fase muito legal. Escobar na lateral esquerda ou Angeleri? Escobar mais ofensivo, Escobar. Mais agudo, né? Angeleri é mais defesona. Mas e aí? Escobar. Eu vou no Escobar. E você, Chaib? Também vou no Escobar. Escobar. Lateral esquerdo do Santos. Vamos pro meio campo? Você tá de preto aí, João Schmidt. É verdade, hein? É azul? É azul, cara. Falou assustado aí, olhou pra trás. Tá louco, velho. Que é essa? João Schmidt ou Maicon? Acho que Maicon, hein? Nossa, velho. Eu vou no Maicon. Maicon faz gol, velho. Vamos de João Schmidt. Você vai em quem, ô Fábio Chaib? Schmidt também. Schmidt. E você? Eu vou no Maicon. E aí, Luper? Eu vou no Maicon. Então deu 2-2. Então tira para mim pra vocês dois aí. Ímpar. Par. Ganhei. Você roubou na cara dura. Vai o Maicon só porque você roubou. Vamos pro jogo da volta. É dar 0, você só fez 5 dedinhos. Maicon. Moveu o dedo. Porque eu já roubei meu filho nisso aí, velho. Vamos lá. Gabriel Bontempo ou Ranieri? Ranieri é mais cascudão. Ranieri. Chato pra caramba. Vamos aqui no outro. Zé Rafael ou Hugo vai jogar de volante, é isso? É o Hugo Latera. Não, nem precisa, Zé Rafael. Com todo respeito ao menino Hugo. Trem. Aí tem um outro detalhe aqui, hein? Roleiser ou Breno Bidon? Ou se fosse Roleiser ou Bilal, ia ficar muito na dúvida, hein? E podem jogar, né? Você gosta do Bilal? Vou jogar. Eu gosto do Roleiser ou Bilal? Eu vou de Roleiser. Roleiser, né? E você, Chaib? Roleiser. O argentino do peixe. Vamos no ataque, hein? Guinegão ou Guilherme? Guinegão. Caraca, o Guinegão. A fase do Guinegão é melhor. Lembrando que futebol é momento, né? Tá balançando a rede. Guinegão. E aí, Chay? Também, Guinegão também tá melhor que o Guilherme. E você? Guinegão, vou no Guinegão. 4 no Guinegão. Futuro 9 do Brasil. Se Deus quiser. Faz gol. Lautaro Dias, argentino. Obrigado. Ou Yuri Alberto. Eu vou no Yuri. Yuri Alberto. Yuri Alberto, né? Yuri Alberto e você, Chaib? Com direito à lei do ex hoje ainda. Yuri Alberto. Pra fechar, vamos no treineiro. Nós temos de um lado Dorival Júnior. Dorival não vai ficar no banco, né? Não. Mas é o Dorival Júnior ou Voivoda? Voivoda. Lembrando que futebol é momento. Futebol é momento. Vou no Voivoda. Eu gosto do momento. Momento. Futebol. É Voivoda do Santos, não é do Fortaleza, não. Dorival. Tá. E aí, Chaib? Mesmo porque o Voivoda do Santos não é Voivoda, é Voivoda agora, né? Então eu vou no Voivoda. O Chaib da linha. Pode mandar embora. Vai ver o jogo do Palmeiras. Você sabe que a única coisa que me irrita é isso. E o parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória. E o abençoa, senhor, no parabéns. Fechamos? Pode ler aqui? Vamos lá. Brasão sem Galo no gol. Santos. Mateuzinho. Corinthians. Choca. Corinthians. Gustavo Henrique. Corinthians. E Escobar na esquerda. Santos. Maicon. Corinthians. Ranieri. Corinthians. Zé Rafael. Santos. Roleiser. Santos. Guinegão. Corinthians. Yuri Alberto. Corinthians. E o Dorival.
Mais Corinthians. 7. Corinthians. 7 contra 4, né? Então ganhamos. Tem que dar 12, né? Que a gente coloca 12 com o técnico. Só conta aí, Zé. Pô, vê aí, Zé. Nossa, chato, hein? Nossa. Eu no Palmeiras. Você não anotou aí? Não, só vê quantos Santos tem, a gente faz a prova real. Lembra? Conta, Carlão, Santos aí. Só Santos, vai. Brasão. Mateuzinho. Não. Choca. Não. Gustavo Henrique. Não. Escobar. 2. Maicon. Não. Ranielli. Não. Zé Rafael. 3. Roleiser. 4. Guinegão. Yuri Alberto e o Dorival. 4 do Santos. Tá certo. É isso. Então tá certo. 4. E eu que era ruim de matemática. É isso mesmo. Santos campeão. Então por que o Santos vai ganhar hoje, Carlão? Cara, o Santos vai ganhar hoje. Eu acredito um pouco mais na vitória do Santos pela necessidade, em primeiro lugar. Eu acho que o fator Vila Belmiro é importantíssimo, ainda mais em clássico. O Santos, no Brasileirão, ganhou do São Paulo, lá num clássico, né? A Vila mobilizada. E por isso eu acredito. O Corinthians remendado sem o Hugo Souza, né? Vai jogar o menino, nunca jogou no profissional, o Felipe Longo. Eu acredito um pouco mais no Peixe hoje, pela mobilização peixeira. E aí, ô Chaibe? O Corinthians tá parecendo que tá cumprindo tabela, né? Não aspira mais nada no campeonato. O Corinthians tá naquela água de salsicha ali. Apesar de estar na parte de baixo da tabela, os times lá de baixo também não ganham. Então o Corinthians tá confortável, tá sem muitas pretensões, pensando no final do ano. Já disse isso anteriormente pela manhã também. Mas o Corinthians, a cabeça do Corinthians é na semifinal contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. Eu acho que está cumprindo protocolarmente o Campeonato Brasileiro. Hoje é mais um jogo. O Santos tem mais necessidade. Eu creio que o Santos vai entrar mais firme aí hoje. Acho que o Santos tem mais a necessidade e por conta disso o nervosismo vai bater. O Corinthians vai se aproveitar e o Yuri Alberto vai fazer 2 gols hoje. Então pra você 2-0 Corinthians. Pra mim 2-0 Corinthians. Ô Zé, rapidinho antes do intervalo, 4h52, por favor, eu queria que você falasse a respeito, porque acabou de sair, né? O regulamento, né? Tudo pronto pro Paulistão da Série A4. Opa! Quem você destaca que pode surpreender e subir pra Série A3 do ano que vem? Eu acho que o mais assim, que tá legal mesmo, eu acho que é o Monte Azul, né? Não sei. O Monte Azul tá na Série A4. O Monte Azul não tá na Série A4. Foi campeão da Série A3. Olha aí. Quem que dá 4? por um. Suzano? Ó, Araçatuba, Barretos. Colorado Caieiras. Barretos. Comercial de Ribeirão Preto. O comercial. Nossa. O Ecos. Suzano, né? O Ecos é porque você bateu com o Independente, né? Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Opa, de Bebedouro. É o meu time do coração. Sabe quem é o presidente do Ecos, Carlão? Quem? Aquele William, coração de leão, que jogou no Palmeiras, no São Paulo, foi jogar no México, sabe o William? Lembro. É o presidente do Ecos, cara. Jabaquara, Nossa, que legal, hein? Joseense. Teve problema no coração, velho. Lemense. Teve problema no coração. Em 4K, hein? Lemense, Nacional de São Paulo. Nacional de São Paulo. Penapolense, São Caetano. São Caetano existe ainda? São Caetano tá na 4. O São Caetano Tá existe triste, ainda, Bolacha. mano. Pelo amor, O Grêmio Desportivo São Carlense. Que é o original. original. É o azul. O Tanabi, que subiu. Terra do Frango. O CAT, quem que é o CAT? Taquaritinga. Clube Atlético Taquaritinga. Então Taquarão, estádio. E É o Vampeta ou o Viola, cuidado que joga. Jogou lá o Viola, né? Acho que o Viola, né? E o Vossen de Assis. O Vossen. Nossa senhora. O Araçatuba, quem tirou o Araçatuba foi o Barbarense, né? Que vai pra Série 3. Eu não faço a menor ideia do que você Paulista de Jundiaí. Teve a briga do mascote, lembra a briga do mascote? Verdade. Briga dos mascotes. Nossa. Levou, né? Levou taca, né? O Levou mascote. uma Vai. tapa na cara, velho. Espertão. Vai. 4h54, intervalo, Arena volta já. Tapa na cara. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
E o Vôlei Renata venceu o Suzano no primeiro jogo da decisão, 3-0. Está a um passo do título paulista, o 5º. Sexta-feira, 8h30 da noite, ginásio do Taquaral lotado, ingressos esgotados, mas aqui na CBN você vai acompanhar o jogo ao vivo e com imagens direto lá do ginásio, não do jogo, né? Imagens da cabine, porque a gente não tem os direitos de transmissão. Rafael Pio, Renata Rondini e Adriana Almeida estarão acompanhando todos os detalhes, trazendo o sonzão aqui na CBN Campinas da decisão do Vôlei Renata, que precisa de uma vitória simples para faturar o título paulista. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h57, Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho aqui na CBN, hein? 7 da noite tem o Palmeiras contra o Bragantino. Palmeiras desfalcado, né, Chaib? Como é que o Verdão vem para esse duelo contra o ex-Massa Bruta, agora o Toro Louco? O Palmeiras vai contar com a volta do Vitor Roque, que não estava na última partida contra o Juventude, né, pelo terceiro cartão amarelo, mas não conta com os selecionáveis. Com o Martínez e com o Facundo Torres, que estão com a seleção do Uruguai, jogaram lá na Malásia, né? Na Indonésia, na verdade. E o Gustavo Gomes também, que não está com a seleção paraguaia. Já o Flaco Lopes, que ontem foi titular na Argentina, jogando ao lado do Messi, e o Aníbal Moreno também. O Palmeiras fez uma operação de guerra aí para eles estarem aptos para a partida de hoje, fretaram um voo. Flaco Lopes e Aníbal vão ser opções no banco de reservas para Abel Ferreira, mas tem outros desfalques também. O Palmeiras remendado com Bruno Fux como primeiro volante. Boa, hoje também tem um jogão de bola entre Botafogo e Flamengo. Aliás, o torcedor do Palmeiras vai ficar sintonizado no jogo com o Bragantino, mas também ligado em tudo que acontece lá em Flamengo e Botafogo. Na verdade, Botafogo e Flamengo, porque é comando do Glorioso. Pra gente fechar o Arena de hoje, 4h59. Vamos começar o palpitão rapidinho, hein? Carlão de Freitas, Palmeiras e Bragantino, quem leva? Palmeiras leva. E aí, Zé? Palmeiras. Chaib. 2-1 Palmeiras. Botafogo e Flamengo, começa com você, Chaib. Botafogo 3, Flamengo 2. E aí, Carlão? Flamengo leva. Botafogo ganha. Mirassol e Internacional. Mirassol em casa, hein? Mirassol. Boa. E aí, Carlão? Mirassol. O Inter vai pegar ponto lá em Mirassol. E pra gente fechar o duelo de alvinegros, clássico na Vila, Santos e Corinthians, que você também acompanha aqui na CBN, Chaib. Empate. Santos. 2-0 Corinthians. O Santos perde de 3-0 pro Corinthians em plena Vila Belmiro. Um grande abraço. Daqui a pouquinho, 7 da noite, aqui na CBN Campinas, tem Palmeiras e Bragantino. Terminando o jogo, tem o clássico na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Um grande abraço pra todo mundo e amanhã o Arena tá de volta. Valeu!